Olá, sou o professor André Adriano. Vou passar com você aqui uma série de vídeos falando sobre as principais bancas do país realizadoras daquele nosso objetivo central, que são os concursos públicos. Nós vamos passar aqueles especialmente focados em direito, então chama a atenção, nosso foco serão as questões de direito que as bancas de concurso vão buscar do nosso aluno, da nossa aluna. E começando essa série aqui, vamos falar daquela que é a banca queridinha dos paulistas e dos paulistanos, mas que acaba cada dia mais se abrindo para o Brasil todo, que é a banca VUNESP. Antes de você continuar acompanhando o conteúdo sobre as bancas, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, chama a galera para ver, chamar os amigos para ver. Os inimigos você manda para outras coisas, mas chama aquele pessoal que você tem apreço e que você não quer que esteja estudando errado, não quer que esteja focado errado. Inscreva-se, siga o que nas redes sociais e estude pela plataforma do que. Melhor escolha não há. A banca VUNESP ela tem uma característica bastante interessante, que é a seguinte: nos concursos realizados diretamente por ela, e eu já te explico o que isso significa, ela é a banca mais próxima do texto da lei. A banca VUNESP ela é caracterizada por provas com alternativas de A a E, normalmente, às vezes alguns concursos pontuais de A a D, ou seja, reduz aí uma das alternativas, mas ela essencialmente é focada, a depender do concurso, inclusive, ela é somente focada no texto da lei. Deixa eu pegar, por exemplo, do maior concurso de Tribunal de Justiça do país, que é também o maior Tribunal de Justiça do país, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. O concurso para escrevente, ele tem 40 questões exclusivamente de direito. E dessas 40 questões, absolutamente todas, nos últimos concursos desde 2013, foram estritamente o texto legal. Ela não te cobra jurisprudência. O que é jurisprudência? Como os tribunais pensam a aplicação da lei. Ela não te cobra doutrina, que é como os autores que estudaram aquele assunto pensam a lei. Então, basicamente, você deve dominar a lei para responder às questões de direito para a banca VUNESP. O que é um problema, sob o ponto de vista que os textos legais, normalmente, eles são chatos. Normalmente, eles não têm conexão lógica entre os temas. Pegamos, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal e os seus 79 incisos. Quando você se depara com esse artigo, que é essencial na prova de direito constitucional, por exemplo, da banca VUNESP e de todas as outras, mas pensando na banca VUNESP, que gosta muito do artigo 5º. São 79 incisos em que, em sua maioria, não tem uma conexão lógica do inciso subsequente com o anterior. Por exemplo, o inciso 1 diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, aí reforçando a ideia da igualdade. O inciso 2 nos diz que vai trazer a ideia da legalidade, no sentido de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, no inciso 1 fala-se de igualdade, inciso 2 de liberdade, que é o princípio da legalidade, e no inciso 3 diz: ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano ou degradante, que me parece ser uma proteção mais próxima da vida. Então, você simplesmente fazer esse estudo dos incisos, ele se mostra contraproducente sem que você tenha uma lógica por trás desse estudo, sem que você organize as ideias. Então, se de um lado você tem uma grande vantagem, que é a banca atém-se 100% normalmente ao texto de lei. Do outro lado, o texto de lei é cansativo, o texto de lei é maçante, o texto de lei é longo e por vezes ela quer te derrubar trocando pequenas expressões. Às vezes ela vai trocar um ou por um e, um não por um sim, um sempre por um às vezes, um toda vez por algumas vezes. Então essas pequenas trocas tornam ainda mais cuidadoso o nosso estudo. E como que eu estudo para a banca VUNESP, então? Logicamente, você tem que dominar o conteúdo legal. Então, a leitura direta talvez seja
Subsidiar é um primeiro momento que é você entender, compreender o que aquilo significa. Quando você compreende, ou seja, quando você dá sentido àquele texto, normalmente através de uma aula, recomendo um curso aí que você pode se interessar, mas assistindo a aula, aquilo faz sentido para você. E quando você vai estudar, e estudo é um ato individual, é diferente de assistir aula, que é um ato não necessariamente individual, numa sala, por exemplo, você faz um estudo coletivo, uma aula é algo coletivo, enquanto o estudo é essencialmente individual, então tire essa ideia de que você, quando assiste aula, é um estudante, você é um aluno. Aluno é aquele que assiste aula, aquele que entende o conteúdo. Já o estudante é aquele que apreende, torna aquilo um conteúdo seu. Pois bem, então você primeiro entende o que aquilo significa, num segundo momento você apreende, torna aquele conteúdo seu e para reforçar e para garantir a manutenção daquele texto, faça questões. Esse é o caminho ideal para desenvolver os principais temas da banca VUNESP, com cuidado. Quando você for fazer o seu concurso, sempre tome atenção para o passado daquele concurso. E veja, ele cobra de fato só a lei, que a média dos concursos da VUNESP é cobrar só a lei. Alguns concursos, contudo, eles vão cobrar um pouco além da lei. Eu diria que algo entre 95% e 97% da lei propriamente dita, com alguma interpretação de texto, além de 3, 4, às vezes 5% divididos entre jurisprudência e doutrina. Normalmente mais a jurisprudência e principalmente de 2 tribunais, STJ e sobretudo o STF. Muito bem. E nesse ponto, então você começa das questões mais basilares, especialmente aquelas mais parecidas com o seu concurso foco. Se você vai para um concurso de exemplo, analista do Ministério Público, que cobra aí as carreiras, ou específico para a carreira jurídica, aí você vai ter esses 3 a 4 a 5% de jurisprudência e doutrina. Mas um cuidado essencial é não se utilize de questões para concursos de juiz, para concursos de promotor de justiça ou procurador da República, para concursos de procurador do Estado ou procurador federal. Por que não? O AGU, eventualmente, por que não? Porque, no mais das vezes, essas provas, embora venha lá VUNESP, exemplo, concurso para juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, é realizado pela banca VUNESP, mas não é a VUNESP quem faz as questões. As questões são elaboradas pelos membros da magistratura que compõem aquela banca. Então, cuidado. Primeiro, porque elas não servem para te dar um padrão de banca, não serve para dizer como a banca pergunta. E segundo, elas estão num nível que vão cuidar muito mais de doutrina, por vezes, do que daquilo que é mais importante para o seu concurso foco, que é a lei posta, a lei transcrita. E é nela que você tem que se concentrar para ir muito bem na banca VUNESP.